preâmbulo da nossa Constituição Federal, ela afirma que os representantes do povo se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, da liberdade, da segurança, do bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Quem são os representantes do povo? São aqueles que o povo elege para o legislativo. São vereadores, que fazem as leis municipais, são os deputados estaduais, que fazem as leis estaduais, e os federais, obviamente, que fazem as leis para o país. Então, no momento em que a pessoa elege um político, ele passa a ser representante do povo e não amigo daquele que deu o voto para ele. Como se vê, a princípio, quem elaborou as normas constitucionais teria sido, em tese, o povo brasileiro. Até mesmo porque o poder nacional é exercido pelo povo, mediante a sua representação. Ou seja, a representação do povo são os políticos eleitos. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Daí, como se vê, e conforme a gente conversou na quinta-feira, há décadas a forma de governo adotada pelo Brasil, a democracia, vem sendo propalada de forma propositalmente e errada, visto que demo não é demônio. Demo, em grego, é povo. E cracia é governo. Porém, demo, povo, e cracia, governo, esse governo é exercido por quem o povo elege. Logo, democracia é governo para todos, executado pela vontade de todos por representação. Então, no momento em que o cidadão elege um político, o político vai lá representar o povo, e ele acaba fazendo algo que não é da vontade do povo, ele passa a ser um traidor do povo, porque ele não faz aquilo que o povo esperava que ele fosse fazer. Por exemplo, se elege um político, o político é um corrupto, o político pratica nepotismo, o político não faz nada, o político só fica de balela na tribuna, mas não apresenta trabalho nenhum, o político só sabe ir para as redes sociais, distribuir emenda parlamentar para hospital, para creche, fazer pracinha, fazer asfalto. Isso até pode ser a vontade de uma parte do povo, mas não é isso que o povo espera dos seus representantes eleitos. Eles esperam muito mais do que isso. Porque isso que a gente enxerga os políticos fazerem a cada mandato nada mais é do que uma propaganda política permanente e rasa para garantir voto na próxima eleição. O político não é eleito para ficar distribuindo emenda parlamentar para XYB ou para ficar apenas na tribuna xingando, berrando aos quatro ventos sobre o que está certo ou sobre o que está errado. A representatividade dos nossos... os nossos políticos não sabem o que é representar o povo. Eles fazem aquelas promessinhas básicas na campanha e quando chegam lá eles fazem o que bem entendem. E aí vem aquela questão. Todo povo tem o político que merece. O nosso povo ele é mal preparado politicamente, ele tem pouco conhecimento a respeito de política, de economia, de direito, de uma série de ramos de conhecimento que a gente vive todo santo dia. A gente vive economia, a gente vive direito, a gente vive política todo santo dia, dentro de casa ou fora de casa.
Mas as pessoas acham que política se resume a período eleitoral. Então, o grande erro não é do sistema político, mas sim começa na base do sistema político, que é o próprio povo, mal preparado para vivenciar, para praticar esse modelo político. Daí que, para serem assegurados os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, os eleitos hão de elaborar planejamentos estratégicos eficientes para viabilizar as concreções desses anti-mencionados direitos de todos. Essas concretizações são viabilizadas pelo exercício do denominado poder nacional.